Existem verdades que, com o passar das décadas, não precisam mais ser compartilhadas, mas sim preservadas como tesouros preciosos, guardados nas profundezas da alma. Após 60 anos de existência, de dedicação constante e de explicações intermináveis, torna-se evidente que certas realidades mantêm seu poder apenas quando permanecem em silêncio. O que descobrirão hoje não representa um convite ao isolamento, mas sim uma introdução à arte da soberania emocional. Trata-se de 5 aspectos da sua vida que, segundo os estudos da psicologia profunda, merecem atenção especial quando se trata de decidir o que compartilhar com outros ou manter para si mesmo. Essas descobertas os ajudarão a compreender por que determinadas formas de silêncio não representam frieza, mas sabedoria, e por que proteger seu mundo interior às vezes constitui o maior gesto de amor próprio que podem se oferecer. O primeiro aspecto que merece cuidado especial refere-se à sua condição econômica e àquilo que construíram ao longo dos anos. Quando falam sobre sua situação financeira, não estão apenas revelando números. Estão abrindo uma janela para sua história de vida, para anos de sacrifícios, planejamento e preocupações silenciosas sobre o futuro. O dinheiro carrega uma carga emocional que vai muito além de seu valor material. Representa segurança, independência e a capacidade de viver com autonomia. Ao revelar essas informações, criam involuntariamente espaço para projeções e expectativas que talvez não consigam controlar. Na psicologia profunda, compreendemos que a segurança material frequentemente funciona como uma metáfora para a estabilidade emocional. Suas reservas financeiras não são apenas cifras em um extrato bancário. São o resultado de noites em que ficaram acordados se preocupando de decisões entre o que desejavam e o que era necessário. Carl Jung reconheceu em seus trabalhos sobre o inconsciente coletivo que temas como propriedade e herança despertam fantasias profundamente enraizadas nas pessoas. Mesmo os familiares mais carinhosos podem começar a fazer planos inconscientemente ou oferecer conselhos que refletem mais seus próprios medos e desejos do que suas necessidades reais. Já observaram como a dinâmica de um ambiente muda quando alguém menciona seu patrimônio? Subitamente, surgem hierarquias invisíveis, comparações não verbalizadas e uma luta sutil por influência. O que era pensado como confiança pode se transformar em uma forma de chantagem emocional. Pesquisas psicológicas nos mostram que o dinheiro em relacionamentos familiares frequentemente é usado como instrumento de poder, mesmo quando isso acontece inconscientemente. Quem conhece detalhes financeiros muitas vezes acredita ter direito a opinar sobre decisões que, na verdade, não são de sua responsabilidade. Sua estabilidade financeira é resultado de escolhas que apenas vocês fizeram. Cada real economizado conta uma história de disciplina, de momentos em que se privaram de algo para ter liberdade mais tarde. Essas histórias pertencem exclusivamente a vocês. Existe um tipo especial de liberdade que surge quando sabem que sua segurança não depende da bondade ou dos caprichos de outros. Essa liberdade é valiosa demais para ser colocada em risco por revelações imprudentes. Preservar essa intimidade não é avareza nem desconfiança. É o reconhecimento de que sua independência tem um valor que não pode ser medido em números. É a percepção de que não são obrigados a colocar sua segurança em discussão, nem mesmo com aqueles que mais amam. O segundo aspecto que merece sua atenção especial são as profundas lamentações e arrependimentos que talvez carreguem consigo.
Existem experiências em toda a vida que ficam como cicatrizes na alma, decisões que tomariam de forma diferente se pudessem voltar no tempo. Essas feridas emocionais se tornaram parte de seu desenvolvimento pessoal. Elas os moldaram, ensinaram e às vezes também os quebraram, mas pertencem ao seu processo interno de cura, não às conversas na mesa da família. A psicologia moderna nos ensinou que culpa e arrependimento, quando compartilhados de forma descontrolada, podem perder sua força terapêutica. Em vez de trazer cura, podem se tornar novas fontes de dor, tanto para vocês quanto para aqueles que precisam ouvir suas confissões. Jung falava sobre a integração da sombra como um aspecto essencial da individuação. Essa sombra inclui tudo o que rejeitamos ou lamentamos em nós mesmos. A cura desses aspectos não acontece através de confissões, mas através de aceitação interna e transformação. Quando compartilham seus arrependimentos mais profundos com outros, especialmente com familiares, correm o risco de que essas pessoas os vejam através da lente de seus erros. O que era pensado como libertação pode se tornar uma mudança permanente na forma como outros os veem e se relacionam com vocês. Existem momentos em toda a vida em que tomamos decisões que hoje lamentamos. Esses momentos não existem para serem compartilhados, mas para nos ensinar. São lições privadas que são melhor compreendidas no silêncio de nossa própria sabedoria. Imaginem abrindo um livro de suas memórias mais dolorosas diante de alguém que não está emocionalmente preparado para carregar essas histórias. O resultado frequentemente não é compreensão, mas desconforto, distância ou até mesmo uma perda sutil de respeito. A neurociência nos mostra que memórias traumáticas ou dolorosas, quando verbalizadas repetidamente, podem, na verdade, ser intensificadas ao invés de curadas. O cérebro pode tratar essas memórias como mais atuais e relevantes do que realmente são. Seus arrependimentos já se tornaram parte de seu crescimento. Não precisam mais de testemunhas para serem válidos. A forma mais profunda de perdão é aquela que concedem a si mesmos sem precisar da confirmação ou julgamento de outros. Existe uma dignidade silenciosa em fazer as pazes com seus erros sem transformá-los em questão pública. Essa dignidade protege não apenas vocês, mas também os relacionamentos que construíram da carga de verdades que talvez não consigam suportar. O terceiro aspecto se refere às suas inseguranças e medos em relação ao futuro. Com a idade, vêm preocupações naturais sobre saúde, autonomia e as mudanças que os próximos anos podem trazer. Esses medos são humanos e compreensíveis, mas não precisam ser compartilhados para serem reais. Quando expressam seus medos sobre o futuro, involuntariamente convidam outros a validar ou intensificar esses medos. O que começa como busca por conforto pode se tornar uma profecia autorrealizável, onde suas preocupações ocupam mais espaço em sua vida do que merecem. A psicologia existencial nos ensina que o medo do futuro, frequentemente, é uma manifestação de nossos medos mais profundos de perder o controle. Verbalizar esses medos pode, paradoxalmente, intensificar a sensação de falta de controle ao invés de aliviá-la. A psicologia profunda nos mostra que medos, quando verbalizados, frequentemente desenvolvem sua própria dinâmica. Eles não se tornam apenas seus medos, mas também os medos daqueles que os amam. Subitamente, não são mais a pessoa que tem uma preocupação, mas a pessoa que é percebida como frágil ou necessitada de ajuda. Observaram como o tratamento de outros muda assim que demonstram vulnerabilidade? Às vezes,
com as melhores intenções, mas o resultado, frequentemente, é uma infantilização sutil, como se seus medos os tornassem menos capazes de conduzir sua própria vida. Na terapia familiar, vemos frequentemente como preocupação bem-intencionada se transforma em superproteção. Familiares que conhecem seus medos podem começar a tomar decisões por vocês ou impedi-los de atividades que consideram arriscadas. Jung compreendia que o arquétipo da idade em nossa sociedade frequentemente está associado à fraqueza e desamparo. Quando compartilham seus medos, correm o risco de que outros os vejam através desse filtro cultural, ao invés de vê-los como a pessoa complexa e experiente que são. Manter seus medos para si não significa negá-los. Significa processá-los em um espaço onde mantém o controle. Significa buscar o apoio que realmente precisam, sem sacrificar sua autonomia. A psicologia cognitiva nos mostra que, frequentemente, temos mais controle sobre nossos medos do que acreditamos. Esse controle, no entanto, é enfraquecido quando os colocamos para discussão com outros que talvez não tenham as ferramentas emocionais para ajudar construtivamente. Existe uma força em estar sozinho com suas inseguranças, pensá-las e encontrar soluções que realmente correspondam às suas necessidades. Esse trabalho interno os fortalece mais do que qualquer validação externa poderia. O quarto aspecto que merece atenção especial são seus medos mais profundos sobre o envelhecimento e a morte. Esses temas existenciais tocam o coração da existência humana e merecem um espaço sagrado de contemplação que não deve ser perturbado por comentários bem-intencionados, mas superficiais. A morte não é um tópico para conversas casuais. É um mistério que exige respeito e silêncio. Quando compartilham seus medos sobre mortalidade, forçam outros a enfrentar sua própria finitude, o que nem todas as pessoas conseguem lidar emocionalmente. A filosofia existencial nos ensina que o confronto com a própria mortalidade é uma jornada profundamente pessoal. Essa jornada pode ser significativamente perturbada por reações bem-intencionadas, mas desajeitadas de outros. Jung reconhecia que a morte no inconsciente coletivo carrega um significado arquetípico que vai além da experiência individual. Quando falam sobre esses medos, ativam não apenas seus próprios temores profundos, mas também os medos universais da humanidade diante do desconhecido. As reações a tais conversas são frequentemente previsíveis: tentativas desajeitadas de consolo, evitação do tema ou um tratamento súbito, como se já estivessem à beira do túmulo. Nenhum desses cenários lhes traz a paz que buscam. Na tanatologia, a ciência da morte e do morrer, compreendemos que o medo da morte frequentemente tem menos a ver com a morte em si do que com o medo do desconhecido e da perda de controle. Esses medos profundos requerem um espaço de contemplação, não de discussão. Existe uma sabedoria profunda em explorar essas questões últimas no silêncio de seu próprio coração. Aqui podem ser honestos com seus medos, sem precisar gerenciar as reações emocionais de outros. Aqui, talvez, encontrem a tranquilidade que não pode ser encontrada em nenhuma conversa familiar. As tradições espirituais de todas as culturas reconhecem que a preparação para a morte é um assunto pessoal e íntimo. Essa preparação floresce no silêncio e contemplação, não em discussões com outros que talvez não estejam prontos para confrontar essas verdades profundas. Seus medos sobre envelhecimento e morte são sagrados porque os conectam com o que realmente importa na vida.
merecem ser contemplados em um espaço de dignidade e respeito, não na pressa de preocupações e opiniões cotidianas. O quinto, e talvez mais sensível aspecto, se refere ao que realmente pensam sobre determinados familiares. Após décadas de relacionamentos, ganharam insights que às vezes são dolorosamente claros. Reconheceram padrões, vivenciaram decepções e possivelmente perderam ilusões. Essas percepções são valiosas para sua própria compreensão e paz, mas não precisam ser expressas para serem válidas. Às vezes, o maior amor que podem oferecer é o silêncio sobre o que sabem. A terapia familiar sistêmica nos mostra que toda família funciona com base em uma rede complexa de acordos expressos e não expressos. Esses acordos criam um equilíbrio delicado que pode ser desestabilizado por excesso de verdade. Jung falava sobre a persona, a máscara que usamos em relacionamentos sociais. Famílias, frequentemente, funcionam através de um sistema complexo de personas e acordos não verbalizados. Expressar essas verdades pode destruir esses equilíbrios delicados sem colocar algo melhor em seu lugar. Existe uma elegância madura em ver tudo e escolher o que comentar e o que manter em sua sabedoria privada. Essa escolha não vem de fraqueza ou medo, mas de um reconhecimento profundo do que realmente nutre relacionamentos e do que os destrói. As observações que coletaram ao longo de décadas se tornaram como um arquivo privado da natureza humana. Esse arquivo serve à sua compreensão e sabedoria, mas não precisa ser tornado público para manter seu valor. Já observaram como pode ser libertador conhecer uma verdade difícil e, ainda assim, escolher não expressá-la? Isso lhes dá um tipo de poder que não vem de dominância, mas de autocontrole e sabedoria. Na psicologia dos relacionamentos interpessoais, compreendemos que nem todas as verdades são construtivas. Algumas verdades servem apenas para causar dor ou reabrir feridas antigas sem cumprir um propósito curativo. Suas observações sobre outros são presentes de sua experiência de vida para si mesmos. Elas os ajudam a estabelecer melhores limites, ter expectativas mais realistas e investir sua energia mais sabiamente. Não precisam ser compartilhadas para serem valiosas. A arte do silêncio maduro não é resignação ou amargura. É o reconhecimento de que nem toda a verdade precisa ser expressa para que manifeste sua força transformadora. Às vezes, a maior mudança é aquela que acontece silenciosamente em seu próprio coração. Após 6 décadas de vida, tem o direito a uma forma de soberania emocional que pessoas mais jovens ainda não conseguem compreender. Tem o direito de escolher o que compartilhar e o que preservar como tesouro privado em seu coração. Essa soberania não é frieza ou distância. É um tipo de amor que se tornou sábio. É o reconhecimento de que podem proteger outros carregando certas cargas sozinhos. É a compreensão de que intimidade não significa compartilhar tudo, mas escolher o que deve ser compartilhado e o que não deve. A psicologia do desenvolvimento nos mostra que verdadeira maturidade consiste em saber quando falar e quando silenciar. Essa habilidade se desenvolve apenas através de anos de experiência e reflexão consciente sobre as consequências de nossas palavras. Jung nos ensinou que individuação é o processo através do qual nos tornamos nosso eu autêntico. Parte desse processo é aprender quais aspectos de nós mesmos são públicos e quais devem permanecer privados. Essa distinção é um sinal de maturidade, não de fechamento. Os 5 aspectos que exploramos não são os únicos aspectos de sua vida que merecem descrição.
São exemplos de uma verdade maior, que após todos esses anos de dar e explicar, tem o direito de manter algumas coisas apenas para si. Essa privacidade interior é como um jardim sagrado que apenas vocês podem adentrar. Aqui podem ser honestos consigo mesmos sem gerenciar as reações emocionais de outros. Aqui podem processar verdades que são complexas ou dolorosas demais para serem compartilhadas. A neuropsicologia do envelhecimento nos mostra que o cérebro, com o tempo, desenvolve uma tendência natural à introspecção. Essa volta para dentro não é patológica, mas um desenvolvimento natural e saudável que promove sabedoria e regulação emocional. Existe uma força silenciosa nesse tipo de limite. Ele não diz que não amam ou confiam nas pessoas ao seu redor. Diz que se amam o suficiente para gerenciar sua energia emocional sabiamente. Essa sabedoria vem apenas com o tempo. Pessoas mais jovens frequentemente não conseguem compreendê-la, porque ainda estão na fase da vida em que compartilhar parece ser o único caminho para a intimidade. Mas vocês aprenderam que verdadeira intimidade às vezes requer coragem para o silêncio amoroso. Em um mundo que constantemente clama por transparência e abertura, é um ato de rebelião escolher o que permanece privado. Essa rebelião não vem de teimosia, mas do reconhecimento profundo de que são mais do que a soma daquilo que compartilham com outros. A filosofia estoica já ensinava que verdadeira liberdade reside no controle sobre o que dizemos e o que guardamos para nós. Essa sabedoria antiga se tornou mais relevante do que nunca em nossa era digital. Seus pensamentos secretos, seus medos silenciosos, suas esperanças e decepções privadas são todos parte da rica tapeçaria que os constitui. Não precisam mostrar todos os fios dessa tapeçaria para que outros reconheçam sua beleza. Existem pessoas em sua vida que os amam e que vocês amam sem saber tudo sobre vocês. Esse amor não é menos real ou valioso porque se baseia no que escolheram compartilhar, ao invés de revelação completa. A maturidade emocional, que vem com a idade, traz o reconhecimento de que relacionamentos não são medidos pela quantidade de informações compartilhadas, mas pela qualidade da conexão e o respeito que existe entre as pessoas. Quando mantém esses 5 aspectos para si, criam espaço para um tipo diferente de relacionamento consigo mesmos e com outros. Um relacionamento baseado no respeito por limites, no reconhecimento de que toda pessoa tem direito à privacidade interior e na sabedoria, que vem apenas através da experiência vivida. Estabelecer esses limites é um ato de amor próprio e também um presente para as pessoas ao seu redor. Vocês liberam outros da carga de lidar com informações que talvez não consigam processar. Protegem relacionamentos da tensão de verdades que poderiam destruí-los. Nos próximos anos, talvez descubram que esse tipo de disciplina emocional lhes traz uma sensação de paz que não conheciam antes. É a paz que vem quando não precisam mais se justificar, explicar ou ser compreendidos por todos ao seu redor. Essa tranquilidade interior é um dos presentes mais valiosos da idade. Ela permite que desfrutem relacionamentos sem carregar o peso da transparência emocional completa. Permite que estejam presentes sem serem vulneráveis, amorosos, sem estarem desprotegidos. A arte do silêncio sábio é talvez uma das habilidades mais importantes que podem desenvolver nesta fase da vida. É um sinal de que aprenderam a se respeitar e proteger, enquanto mantêm amor e conexão com outros. O que aprenderam hoje é mais do que uma lista de coisas que não devem compartilhar. É um convite
a uma nova forma de existir no mundo, uma forma baseada em sabedoria, autorrespeito e no reconhecimento profundo de que, após todos esses anos de dar, têm o direito de também guardar algo para si mesmos. Essa soberania interior os servirá bem nos anos vindouros. Os ajudará a navegar relacionamentos com um novo tipo de sabedoria, lidar com conflitos com mais tranquilidade e encontrar uma sensação de paz que não depende da aprovação ou compreensão de outros. Tem mais do que o direito de ter esses espaços silenciosos em seu coração. Eles foram conquistados através de anos de experiência, amor, decepção e crescimento. Protejam-nos como as joias preciosas que são. Se essas reflexões encontraram eco em vocês, compartilhem suas próprias experiências com a arte do silêncio sábio nos comentários. Que aspectos de sua vida aprenderam a manter para si? Como essa decisão afetou seus relacionamentos e bem-estar? Acompanhem nosso canal para mais insights sobre a psicologia da vida madura e a sabedoria que vem apenas com o tempo. Sua jornada de soberania emocional está apenas começando.